Olá, está no ar o Primavera Saúde e o nosso tema de hoje é sobre ciclo menstrual e estamos recebendo a doutora Beatriz Althoff, ginecologista, uma parceira já do Primavera Saúde, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e boa tarde aos telespectadores. Doutora, vamos começar falando, né, sobre esse tema que a gente tem muita coisa que abordar. Queria que começasse falando, então, definindo, né, o que é um ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual é o período que vai, né, que começa no primeiro dia da menstruação, né, e vai até o próximo dia da menstruação seguinte. Esse é um ciclo menstrual, onde nesse período a mulher vai apresentar a sua menstruação, todas as variações hormonais, né, do corpo feminino, a ovulação, e depois vai menstruar de novo. Isso é um ciclo menstrual normal. Isso a gente pode dizer que faz parte daquelas 5 fases? Na verdade, assim, o ciclo menstrual pode ser dividido de várias maneiras, né? Para tornar mais fácil, a gente pode dividir assim. Então, tem o período menstrual, que é quando a mulher começa a sua secreção de estrogênio, tá? Que é o hormônio da primeira fase do ciclo menstrual. No meio do ciclo, ela tem a ovulação. E na segunda fase do ciclo, ela tem a secreção do hormônio progesterona. Tá? Então, a gente divide ele basicamente em 2 fases. A fase estrogênica e a fase da progesterona. Onde a gente vai ter, então, a menstruação, início da secreção do estrogênio, ovulação, início da secreção da progesterona, próxima menstruação. Sim. Isso dentro de um período de 25 a 35 dias, que é considerado um ciclo menstrual normal. Doutora, agora eu vou puxar um tema assim que eu acho que pelo menos para as mulheres, né, que acabam vivendo essa fase de às vezes estar na infância ainda e ter que encarar uma menstruação, né? Com que idade, né, normalmente seria a idade correta, vamos dizer assim, de uma criança ter o seu primeiro ciclo menstrual? É uma criança, né? Uma criança. As meninas menstruam hoje cada vez mais cedo, né? Muita urbanização, muita informação. Elas estão menstruando mais cedo. Né? Mas o que é considerado normal é a partir dos 9 anos. Antes disso, a gente diz que é uma menstruação precoce, né? E até os 14 anos ou até os 16 anos, tá? Até os 14 anos é considerado normal se ela ainda, se ela não tem nenhum sinal de sexualização, né, que é o crescimento da mama, que são os pelos pubianos, pelos axilares. E até os 16, se ela não tem nenhum sinal de sexualização ainda no corpo. Essa questão da precocidade, né, nesse caso, é normal? A gente não pode considerar tão anormal uma menina, né? Às vezes ela menstrua com 8 anos. Não é uma coisa que a gente não é tão comum de ver, mas hoje em dia também não é tão incomum, né? Qual é o problema? O problema maior que as mães se preocupam muito é no crescimento, né? Sim. Porque a gente sabe que o crescimento, né, a fase maior do estirão puberal, que a gente fala, que é quando a menina cresce mais, é antes da primeira menstruação. Então, essa é a maior preocupação, geralmente, é com o tamanho, né? E, claro, tudo o que vai acarretar para a vida de uma menina, saber que ela já tem um corpo... Porque o que é a menstruação? Né? É o corpo que está preparado para ter um filho. Né, teoricamente. Claro que a gente sabe que a maturidade do eixo hormonal no nosso corpo ele vai estar maduro por volta dos 18 anos. Mas, teoricamente, se tu estás ovulando, tu estás preparada para ter um filho, né? Então, uma menina de 9 anos, ela tem que começar a prestar atenção e entender o corpo dessa maneira, né? Então, é um assunto difícil para os pais, é um assunto difícil para os filhos, mas é um assunto que tem que ser, né, exposto, colocado, conversado, eu acho que da forma mais clara possível, né, porque é uma fase já bem difícil, né, essa fase da adolescência, puberdade, eles já estão com a cabeça já bem, com bastante dúvida. Então, né, o que os pais puderem ajudar de levar para ter uma informação especializada, porque o que acontece com essas meninas? Elas pegam muita informação com quem? Com as amigas, né? Que é a primeira informação que elas vão buscar. E que nem sempre a informação
correta, né? Então a gente ouve muita coisa assim, no fim a gente dá risada junto com elas no consultório, né? Porque elas falam umas coisas assim que não tem nada a ver, né? E às vezes vamos dar palestra em colégio e tal, é super divertido, porque dar palestra para adolescente às vezes eles mandam as perguntas antes, né? Porque eles morrem de vergonha. Mas daí quando tu fala, assim, daí eles morrem de rir, daí perguntam umas coisas que não tem nada a ver. Então, realmente, assim, levar para ter uma explicação realmente sobre o que está acontecendo com essa menina, né? É bem essa situação mesmo, doutora. Os pais, eles têm que estar bem atentos, né? E como deve abordar já esse assunto? Tem uma idade indicada que possa conversar já com aquela menina para poder explicar aquela fase que, querendo ou não, ela vai ter que enfrentar, né? Eu acho que isso aí vai muito dos pais prestarem atenção na maturidade da criança. Claro, maturidade, estou falando para cada fase Sim. Da vida. Agora, assim, nós não vamos pegar uma criança que a gente vê que... o primeiro sinal de que a menina vai menstruar é o crescimento da mama. Então, nós não vamos pegar uma menina que não tem nada ainda. Não teve crescimento da mama, ela não tem nenhum pelo pubiano, ela não tem nenhum pelo axilar, e nós vamos levar num ginecologista para conversar sobre menstruação, que ela vai ficar ali. O que eu estou fazendo aqui? Então, o ideal seria que a partir da primeira menstruação, né, a menina menstruou, conversou com a mãe que menstruou, então que se leve ao médico, né? Geralmente as mães ainda levam no pediatra para conversar e os pediatras às vezes encaminham para o ginecologista para poder conversar sobre isso, sobre os cuidados que ela vai ter que ter nessa fase. Essa diferença de idades, né, para ter o primeiro ciclo, no caso, é uma questão mesmo de cada organismo? Sim, é uma questão de cada organismo. A gente vê um pouquinho de associação familiar, né? Então, a mãe menstruou com 15, a filha menstruou com 15, isso existe um pouco sim, né? Mas vai de cada organismo. E como eu falei no começo do programa, hoje cada vez mais cedo, né? Por essa questão mesmo, as meninas têm mais informação sobre sexualidade, isso acaba influenciando, né? O eixo de secreção hormonal, claro. o que traz essas meninas a terem uma menstruação mais precoce. Doutora, agora falando de uma coisa assim que tem muitas mulheres que sofrem horrores, que é as cólicas menstruais, né? Isso, a cólica, ela é um sintoma, às vezes, indicando que tem alguma coisa errada ou não? Ela é super normal? Não. Então, assim, a cólica, é claro, né? A gente tem que pensar que o útero, no período menstrual, ele está fazendo um movimento, ele está se contraindo até para poder expelir, né, a secreção sanguinolenta que vai sair durante a menstruação. Então, isso aí vai acarretar um certo desconforto, uma dor. Agora, uma cólica de muita intensidade, né? Isso não é normal, tá? Então, isso tem que ser investigado. A doença que está mais associada a esse tipo de cólica é a endometriose, né? A gente teve uma campanha bem forte, acho que foi ano passado, na televisão, falando sobre endometriose, as cólicas menstruais. Eu lembro muito de uma amiga que eu tinha no colégio, devia ter 12, 13 anos, e que ela chorava toda vez que ela menstruava. E hoje, como médica, eu penso, essa menina devia já ter endometriose, né? Existem casos de endometriose muito precoce, né? A menina recém-menstruou, né? Tá lá com 14 anos, menstruou com 12 e já tem endometriose. Não é comum, né? Mas pode existir, tá? Então, aquela cólica que é muito forte, que ela é incapacitante, que ela incapacita para o trabalho, ela tem que ser investigada. E como identificar se ela realmente é só uma cólica, talvez um pouco mais forte, ou ela já se trata de uma endometriose? Então, a gente vai pelo padrão da dor que essa paciente vai relatar, e aí existem os exames a serem feitos, né? Existem exames de sangue, exames de imagem, né? E exames também que são o que a gente só consegue fazer por meio de cirurgia para identificar um quadro de endometriose. Também, outro assunto que muito se fala quando se fala em menstruação é sobre atenção pré-menstrual, a famosa TPM, né? Não tem jeito de fugir. Não. A gente sempre acaba nesse tema e tem muitas mulheres que realmente sofrem muito com isso. Nesse caso, o que é a TPM? Então, a TPM, como tu falou, a atenção pré-menstrual é a definição dela. Sim. Ela pode vir com vários sintomas, né? Tem paciente que tem os sintomas mais relacionados à retenção hídrica. Dor na mama, dor de cabeça, inchaço nas pernas. Tem as pacientes que ficam mais irritadas. Esses sintomas são os piores. Ah, não posso ver o meu marido.
Sobrou pro marido. Quer chutar o meu cachorro, eu posso ver meus filhos, né? Tem esses sintomas que são mais de irritabilidade e tem gente que tem tudo junto e tem gente que não tem nada, que são as abençoadas, né? Mas são sintomas que incomodam muito porque tu imagina que é todo mês e geralmente uma semana antes do menstruar tu já começa a sentir os sintomas da TPM. Bom, doutora, a gente tem muita coisa ainda para falar, mas depois, no próximo bloco, que a gente está encerrando esse primeiro bloco, a gente volta falando tudo sobre TPM e muitos outros assuntos que ainda vão ser abordados aqui no Primavera Saúde. É já, não sai daí. Amigo, nosso amigo Sandro Nazireu volta a Criciúma nesse domingo, dia 15, em 2 ocasiões, 8 horas da manhã e 7 horas da noite. Confira um trecho da alegria que foi a sua vinda da última vez. Essa é nova, hein, gente? Você vai ver Jesus fazer. Você vai ver Jesus fazer. Você vai ver Jesus fazer acontecer. Oi, bênção! E eu quero convidá-lo a estar conosco mais uma vez. Será a nossa formatura, a entrega do diploma do estudo que fizemos da Armadura de Deus e ainda em alto estilo, Sandro Nazireu lançando o seu novo CD chamado Alegria aqui em Criciúma. 8 horas da manhã e 7 horas da noite. Compareça, entrada franca. Ser crente, não basta ser crente. Graça Music apresenta Leandro Marques. De vez tua mente. Não basta ser crente. É muito bom, é muito não bom. basta ser, Musicalidade com muito estilo para louvar a Deus. não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua CD mente. O Poder da Palavra. Adquira já o seu. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícia, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Aumente suas vendas, divulgando o seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. Joey Vasconcelos. CD Sempre Confiarei. Deus da minha vida. Com participações especiais de Cris Duran e Paulo César Baruch. Um lançamento Graça Music.
Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é ciclo menstrual e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Repetindo, 3442-2012. Então ligue, tira suas dúvidas. Doutora, a gente saiu para o intervalo falando sobre TPM, né? E, querendo ou não, queria que isso explicasse, porque tem essa diferença entre as mulheres, né? Uma sente um tipo de TPM, outra já fica um pouco mais estressada. Mas o porquê disso? Então, a mulher, diferente do homem, a mulher ela é cíclica, como a gente já falou, né? É o ciclo hormonal, né? E o homem não. O homem tem a sua testosterona, que ele vai todo dia, né? Botãozinho liga e desliga. E a mulher, ela é assim, né? A gente sofre muito, né, por causa disso, né? E o que faz a gente ter esses sintomas pré-menstruais, principalmente a progesterona, tá? Que é o hormônio que a gente secreta na segunda fase do ciclo, que causa essa maior irritabilidade, causa essa irritação hídrica. Tem paciente que tem constipação intestinal, porque a progesterona deixa tudo mais lento na gente, então o intestino também fica mais lento, tá? Então tudo causado mais pela ação da progesterona. Tá? Aí cada uma vai ter um sintoma, né? O bom é que a gente tem tratamento, né, para TPM. As pacientes que têm, primeiro, exercício físico, como para todas as doenças, né? Exercício físico e dieta, né? Uma dieta com baixa ingestão de cafeína, as xantinas, né, que a gente fala, que é o café, o chocolate, o chá, porque o chá também tem café. Então fazer uma alimentação com mais salada, mais fruta, isso já vai também ajudar no intestino, né? Se hidratar melhor, né? Comer uma fruta mais diurética, né? Melancia, melão, né? Que a gente sabe que também contém mais água. Isso tudo já vai ajudar na TPM, né? Então são fatores que a gente pode mudar assim no nossos hábitos cotidianos, né? Como tratamento medicamentoso, aquela paciente que tem muita retenção, sintoma muito por retenção hídrica, pode tomar um diurético fraco, né? A gente não vai passar nenhum diurético que faça ela urinar demais, nada disso. Mas um diurético fraco para ela não ter tanto esses sintomas, né? As pacientes que ficam mais irritadas, o tratamento mais preconizado hoje em dia são com antidepressivos que a gente usa, mas daí tem que usar o mês inteiro, né? Que eles vão aumentar a taxa de serotonina no cérebro, que é o hormônio que deixa a gente mais alegre, então vai deixar essa mulher mais tranquila, né? E até o uso de um anticoncepcional para controle de TPM, que também pode ser feito e muitas vezes é feito com muito sucesso, né? A paciente que toma um anticoncepcional que está bem adaptada, aquele anticoncepcional, ela tende a ter bem menos quadro de TPM ou pelo menos ter um quadro de TPM com uma intensidade menor do que ela tinha antes de tomar a medicação. E sem essas medicações, falando em questão de tratamento mesmo, existe alguma forma talvez mais natural de tratar isso? É claro que a gente já citou ali a questão da alimentação que pode ser mudada, alterada, né? Principalmente durante esse período, né, de tensão. Tem como a gente tratar ela de forma natural? Existem alguns fitoterápicos, tá? Para uso para tratamento da tensão pré-menstrual, que a gente pode estar introduzindo, né, antes de qualquer medicação para essas pacientes, principalmente no caso da irritabilidade, para a gente não entrar, né, que às vezes vai entrar com antidepressivo, daí a paciente fica meio assim, né, de entrar com uma medicação controlada, então existem sim fitoterápicos que podem ser usados para controle desses sintomas. A gente falou até agora sobre a questão do que pode comer. Que não pode comer de jeito nenhum, que vai piorar já aquela tensão que já está agravada, né? O que geralmente não pode comer é o que a gente quer comer, né? Bem sempre assim. Então, assim, ó, não, né, comer uma barra de chocolate, não tomar uma garrafa de café. Né? Claro que se um pedacinho de chocolate não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas evitar os alimentos muito gordurosos,
né? Isso tudo tem que cuidar mais. Então, assim, naquela fase que você já tá querendo matar todo mundo, tu não pode nem comer o teu chocolate, é pra matar, né? É. Mas é isso aí que tem que fazer. É difícil. É difícil. Bom, doutora, falando agora sobre a questão do anticoncepcional. A gente sabe que alguns anticoncepcionais são usados até para algumas doenças, alguns males, né? Sim. Como é que quais são eles e para quais doenças são cada uma? Assim, tem como a gente dar uma resumida? Tem, assim, basicamente a gente usa muito como tratamento do quê? Controle de ciclo menstrual, né? Então, aquela paciente que tem uma irregularidade menstrual, a paciente que menstrua demais, a paciente que tem problema de pele, né? Então, existem anticoncepcionais que vão ajudar muito no tratamento da pele da paciente. Para tratamento do sangramento causado, por exemplo, por mioma, né, uterino, né, a gente usa anticoncepcionais. O que acontece? Os anticoncepcionais, em geral, eles são compostos de 2 hormônios, né, que seriam similares do estrogênio e da progesterona que a gente secreta no corpo, né? O estrogênio do anticoncepcional, quase que na sua totalidade, é sempre o mesmo, tá? Nos últimos anos, surgiram alguns anticoncepcionais com um estrogênio diferente. Mas, assim, há 2 anos, a gente tinha sempre o mesmo estrogênio, a dose que variava. E a progesterona, não. A progesterona, a gente tem várias progesteronas diferentes. E é aí que a gente vai jogar com cada mulher o que ela precisa, né? Então, as progesteronas que são mais anti-androgênicas, o que é isso? Seriam progesteronas que são mais contra o hormônio masculino, porque a gente também secreta testosterona. Sim. Tá? Então, a mulher que secreta mais testosterona, ela vai ter mais acne, ela vai ter mais oleosidade, ela vai ter mais pelo. Então, para essa mulher, se eu quero usar um anticoncepcional para controle desses sintomas, eu vou usar uma progesterona que seja mais antiandrogênica, mas que controle mais esse hormônio que ela está secretando e que está causando isso, né? A paciente que tem diminuição do libido, né, da vontade de ter relação sexual. A gente já vai lançar a mão de uma progesterona que seja mais androgênica. Por quê? Porque o que faz a gente ter vontade de ter relação sexual é a testosterona que a gente secreta. Né? Então, já vamos para essa linha de anticoncepcional. Então, o anticoncepcional é uma escolha muito individualizada, né? E mesmo a gente observando todos esses fatores, às vezes não dá certo. É isso que eu ia perguntar, porque esse contato com um especialista e também procurando exatamente o que o paciente quer alcançar com aquilo, acho que é fundamental para escolher o anticoncepcional adequado. E mesmo assim, às vezes a gente erra, porque assim, não vou dizer que é um erro, porque cada organismo vai reagir de um jeito a uma medicação. A gente tem progesteronas, que são mais novas, que são diuréticas, que a gente dá preferência naquela paciente que tem aquela TPM, que tem dor na mama, que tem dor de cabeça. Então, vamos passar aquele anticoncepcional que tem aquela progesterona diurética. Aí tu passa para a paciente e ela volta dizendo que piorou a dor na mama. Aí tu, mas acontece. Então, vamos trocar o anticoncepcional. O que a gente explica para a paciente? Que o período de adaptação, geralmente, no início de um anticoncepcional é de 3 meses. Né? Nesses 3 meses, várias coisas podem acontecer. Ela pode ter aquele famoso sangramento de escape, que é o sangramento quando tu está tomando o anticoncepcional e não está na pausa para a menstruação. Pode ter dor de cabeça, pode ter piora da pele, pode ter enjoo, pode ter piora da dor na mama. Nos primeiros 3 meses, isso é normal. Passando esse período, não. Né? Daí a gente vai ver que ela não teve uma adaptação boa, aquele anticoncepcional, ela vai voltar e a gente pode trocar para um outro tipo. A gente tem vários tipos de anticoncepcional. Né? Não é por falta de tipo que a gente não vai conseguir um adequado para cada tipo de pessoa. Tem que ser uma análise, então, bem aprofundada. Bem aprofundada. Agora, falando um pouquinho sobre o ciclo irregular, né, que você acabou puxando ali. O que fazer quando, querendo ou não, a mulher acaba se encontrando com esse problema, né? Então, o ciclo irregular, a gente podemos dividir basicamente em 2 tipos. O ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto é quando ela menstrua, em menos de 25 dias ela já está menstruada de novo. Então, aquela paciente diz, pelo amor de Deus, de 15 em 15 dias eu estou menstruada, o que eu faço? Ela fica enlouquecida, né? Imagina. E também existe aquela paciente que passa 6 meses sem menstruar, né? Aquela que menstrua de 15 em 15 dias, né? Que é uma coisa que a gente vê bem comum, assim, no consultório, a gente vai investigar se ela não tem nenhuma doença que esteja ocasionando essa menstruação. Um mioma, um cisto no ovário,
um pólipo, né? O pólipo é o crescimento de como se fosse um tecido dentro do endométrio. O endométrio é o tecido que fica dentro do útero e é o que menstrua todo mês. Se eu tenho um pólipo ali dentro, eu vou aumentar o fluxo menstrual e eu posso também diminuir esse intervalo de menstruação, né? Então, a gente tem que fazer primeiro uma investigação. Por que essa mulher está tendo esse sangramento? Não achando nenhuma causa, o tratamento é o anticoncepcional, né? A gente entra com o anticoncepcional para a gente regular esse ciclo dessa paciente. Outra queixa muito comum, que é também uma irregularidade menstrual, é o sangramento abundante, né? Então, aquela mulher que menstrua demais durante a menstruação também vai ser investigada. Sempre tem que ser investigado, esses sangramentos anormais, né? Então, a mulher está sangrando muito, muito, muito. Então, ela vai fazer uma investigação, né? Dependendo ela pode ter uma doença, por exemplo, ela pode ter um útero com um mioma, um útero que não tem uma indicação cirúrgica que vai ser tratado com o uso de anticoncepcional, né? Ou ela pode ter um útero muito aumentado por causa de mioma que ela vai ter que operar, né? Então, isso aí tudo tem que ser bem estudado. E quando esse ciclo, doutora, é irregular, né? Ele acontece muito cedo, às vezes, né? Sim. Lá, quando, tipo, com 15 anos, sei lá, já está enfrentando esse problema. Bem comum. É bem comum, né? Bem comum. O que acontece nessa fase da vida? Eu falei lá no comecinho do programa que o eixo ainda não é maduro, né? O que eu quero dizer? O eixo que eu falo é que, assim, ó, a gente tem um sinal do cérebro, que o cérebro manda para o hipotálamo, que é um pouquinho mais embaixo do cérebro, que o hipotálamo manda lá para o ovário, né? Esse é o nosso eixo hormonal, tá? Então, o eixo dos 15, primeira menstruação até os 18 anos, ele não é maduro ainda o suficiente, né? Então, a paciente, qual que é a principal queixa, a menina? Eu menstruei com 12 e depois só veio com 14 de novo. Né? Pode acontecer. Ou então, assim, eu menstruo depois de 2 meses. Tem que ficar atento, né, doutora? Tem que ficar atento. Por quê? Como esse eixo não está bem maduro ainda, essa secreção hormonal dela, ela não ovula todo mês. E o que faz a gente menstruar é a ovulação. Doutora, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque a gente já tem uma participação. Vamos atender. Alô? Oi. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Oi, tudo bom? Tudo? É com a Valdete. Valdete, pode fazer a pergunta. Eu falo aqui da Minas Brasil e eu queria saber, assim, todo 10 dias antes da minha menstruação, eu sinto muita vontade de vomitar. Eu fui na ginecologista e ela disse que é TPM. Tem a ver? É TPM? Fica com muita vontade do quê? Muita vontade do quê? Desculpa, a gente não conseguiu ouvir. Perguntar novamente? E é isso. É assim, eu fui na minha ginecologista e ela perguntou se eu tinha algum sintoma de TPM. Sim. E eu disse que antes da minha menstruação, eu sinto muita vontade de vomitar. Tem a ver essa vontade de vomitar com a TPM? Doutora? Pode ter a ver sim, Valdete, porque, como eu te falei, né, a progesterona, ela deixa o nosso organismo todo mais lento. E até a mobilidade do nosso estômago fica alterada. Então, é aquilo que a gente conversou, né, a alimentação vai ter que ser mais regrada, de repente comer menos em intervalos mais curtos, para não sentir esse enjoo. E pode sim ser por causa da secreção da progesterona na segunda fase do ciclo, esse enjoo que tu sente, pode ser por causa da TPM. Tá. Tá respondido, Valdete? Tá respondido. Então tá certo, obrigada pela participação. Bom, a gente então agora vai para um breve intervalo, doutora, e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre o anticoncepcional, então. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1.
sou a Gabi Oikawa e tenho uma notícia exclusiva para você. Promoção 24 horas. Todo dia tem uma promoção nova com até 70% de desconto para você. Só aqui no Shopping do Povo, no seu lar, você encontra os melhores preços e os melhores produtos para abençoar a sua vida. Acesse agora spovo.com.br. Tem um super desconto te esperando. Kit Mensagens de Poder. Receba as mensagens que impactam milhares de pessoas pelo mundo através de um kit exclusivo. Kit com 12 CDs, mais porta-CD, mais livro exclusivo por apenas 3 parcelas de R$30, sem juros. Adquira agora mesmo. 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. O CD pentecostal que você esperava. As bênçãos vão transbordar. Todos verão que a sua vida vai mudar. Sou vitorioso antes que o mar se abra. Eu sou vitorioso antes que a resposta chegue. Eu sou vitorioso. Com muita adoração e exaltação a Deus. Não adianta contra ti se levantar. Tu és o escolhido de Deus, Jeová. Ergue a cabeça. Minha Bênção, o primeiro álbum da cantora Dina Santos pela Graça Music. Perdeu, perdeu. Outra vez, inimigo, você perdeu. Perdeu, perdeu. A vitória é garantida aos filhos de Deus. Leve para casa Minha Bênção e garanta a sua vitória. A Graça de Deus está em Criciúma, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Sábado é o Dia da Juventude, Movimento Jovem, às 19h30. E no domingo, dia de louvar e adorar a Deus, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao terminal de ônibus do bairro Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus, é a casa de Deus em Criciúma. Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu tenho o prazer de trabalhar ao lado do missionário R.R. Soares. E com muito prazer quero apresentar aqui a Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares para sua edificação, porque este é o propósito, que você realmente cresça, que você seja fortificado na graça. Como Paulo fala aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é o objetivo do missionário, fortalecer a sua fé, fortalecer você com esses comentários. Que Deus possa te abençoar. Olha, se você não tem a sua, adquira. Você vai gostar, você vai crescer. Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares. Tem mais, tem dicionário bíblico, tem enciclopédia, tem mapas, tem muita coisa boa. Vai gostar, pode ter certeza que é uma bênção na sua vida. Estamos de volta, o nosso tema de hoje é ciclo menstrual e você pode ligar, participar, tirar suas dúvidas através do telefone 3442-2012. Doutora, acabei te cortando ali para o intervalo, a gente estava falando sobre ciclo irregular e agora queria dar continuidade falando sobre o longo, né, onde a gente acabou cortando. Então, como eu tinha dito, né, então tem o ciclo curto e tem o ciclo longo, né? O ciclo longo é aquela paciente que passa mais de 3 meses sem menstruar, né? Isso também é bastante comum, tá? Então, aquela paciente que já tem mais de 18 anos e que fica, ela vem no consultório, não, eu passo mais de 3 meses sem menstruar, isso tem que ser investigado, né? Se ela não toma anticoncepcional, claro, a gente tá falando do ciclo normal, né?
Na maioria dos casos, a gente acaba se deparando com a síndrome do ovário policístico, né? Uma síndrome muito comum, né? Ela é causada por vários fatores, não tem uma explicação só, né? E geralmente ela tem como sintoma, então, a falta da menstruação, porque essa paciente não ovula normalmente, pode ter dificuldade para engravidar, associado a acne, aumento de pelo, oleosidade, né? O que a gente tem que se preocupar nessa paciente? Como a paciente não está menstruando, o endométrio dela, que é aquele tecidinho que eu falei que fica dentro do útero, ele fica se proliferando, né? E tudo que se prolifera demais no nosso corpo, ele pode ter alguma alteração celular, né? E levar a um câncer de endométrio. Claro que não vai levar a um câncer de endométrio numa paciente jovem, né? Mas a gente não pode deixar uma paciente sem menstruar por mais de 6 meses, né? Então, assim, qual que seria o tratamento desses pacientes com ciclos muito longos ou com um ovário policístico? A gente vai tratar os sintomas que estão incomodando ela, a gente eventualmente pode entrar com anticoncepcional, ou se a paciente não desejar tomar o anticoncepcional, porque é uma medicação que ela tem que usar todo dia, a gente pode entrar com uma progesterona, que é o que ela não está secretando no corpo dela, para ela menstruar a cada 3 meses, para a gente então manter esse endométrio bem saudável. Então assim, ela não precisa menstruar todo mês, mas a cada 3 meses ela toma a medicação, sangra, aí esse endométrio ele descama, vai ficar novinho de novo, para se proliferar, né? Uma coisa que as pacientes se preocupam muito com o ovário policístico é a questão da gravidez, a fertilidade, né? Isso é mais um mito do que uma verdade, porque assim, as pacientes com ovário policístico, na maioria das vezes, elas vão conseguir engravidar naturalmente, né? E assim, às vezes elas já chegam, elas têm o diagnóstico, elas não estão nem pensando em engravidar e elas já chegam apavoradas por causa disso. Mas ele dificulta mesmo, doutora? Pode dificultar, mas pode ser que não tenha dificuldade nenhuma. Então, a orientação que a gente passa é assim, não, então vamos esperar, quando começar a tentar engravidar, a gente observa, né? E se precisar, a gente entra com alguma medicação para ajudar essa paciente a engravidar. Mas a maioria dos casos consegue engravidar sem interferência nenhuma de medicação, sem a gente precisar usar nada. O ovário policístico, há um tempo atrás, era tratado somente com cirurgia, né? Às vezes até introduzir algum anticoncepcional para tentar resolver o problema, mas às vezes tinha que ir mesmo para a cirurgia. Nesse caso, como é que está sendo tratado hoje? Então, hoje não existe, a cirurgia teve em moda há muito tempo, a gente se fazia, né? Eu não fazia ainda porque eu ainda estudava, mas fazia uma cunha, né? Se tirava um pedaço desse ovário como forma de tratamento. A gente viu que isso não influencia, né? Que não é eficaz. O que a gente faz mesmo para controlar, na maioria dos casos, é o anticoncepcional, porque essa paciente está geralmente em idade que ela está tendo relação sexual. Se ela não quer engravidar, a gente passa o anticoncepcional, né? Se ela quer engravidar, a gente vai tratar daí caso a caso. Se ela tem aquela menstruação muito irregular, porque tem paciente que realmente assim, ó, eu não menstruo o ano inteiro. Não, aí a gente, se ela quer engravidar, a gente vai ter que ajudar, né? E tem paciente que assim, não, eu menstruo a cada 40 dias. Não, então vamos esperar um pouquinho. Tenta, pode ser, vai, né, provavelmente vai engravidar sozinha. São as orientações que a gente passa para esse tipo de paciente com esse diagnóstico. Bom, só lembrando o nosso telespectador que no sábado, se você perdeu o primeiro e o segundo bloco, você pode assistir nosso programa inteirinho às 9 horas da manhã, que está reprisando. Então, aproveita e assiste tudo novamente sobre o ciclo menstrual. Doutora, agora falando sobre... A gente falou até agora sobre ciclo irregular, né? E agora sobre o ciclo normal. O que seria um ciclo normal, então? Então, o ciclo normal é aquela paciente que menstrua com um intervalo de 25 a 35 dias, né, uma menstruação que dura no máximo 7 dias e que a mulher tem o fluxo maior no segundo e no terceiro dia e que depois esse fluxo começa a diminuir, né, com um pouquinho de cólica, né, uma dor eventual. Isso é um ciclo considerado normal. E ele deve se estender, tem um prazo para esse ciclo se estender e chegar ao fim do fluxo? No máximo ela fica 7 dias menstruada, né? Mais do que isso também já é um pouquinho exagerado. Agora falando sobre anticoncepcional, né? O anticoncepcional, qual é a forma correta e qual a idade adequada, principalmente, né? Para essa garotada que deve estar assistindo a gente em casa agora. Então, qual a idade adequada para começar a utilizar desse medicamento? Então, a menina que for usar o anticoncepcional como uma forma de anticoncepção, como diz o nome dele, uma contracepção, ela tem que começar antes de ela começar a ter relação sexual, né? Para evitar uma gravidez na adolescência, numa fase que ela não vai querer, né, estar gestante.
né? Então, antes de começar a tá namorando, ela tá vendo que, né, o negócio vai se encaminhar para ela ter a primeira relação sexual, é essencial que ela consulte com o médico. Porque assim, ó, além do anticoncepcional, que assim, dos males, o menor é ter meu Deus, não é nenhum mal ter um neném, né? Então, um pecado falar isso, mas eu digo fora de hora, assim. Mas assim, ó, além dessa orientação do anticoncepcional, a gente tem a orientação da vacina contra o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. A gente tem que orientar o uso do preservativo, que essa idade é difícil de eles usarem. É uma idade que tem muita troca de parceiro, tá? É diferente de uma mulher que está casada, né, de um homem que está casado. Claro que eventualidades acontecem em todos os casamentos, né? Mas a adolescente, ela namora, aí eventualmente ela acaba. O menino também troca de parceira. Então, assim, eles têm uma resistência maior ao uso do preservativo, que é muito importante, né? Então, assim, ó, é essencial que essa menina venha e que ela tenha essa orientação, né? E que, assim, ela se cuide, porque é o corpo dela. Né, ela vai ter que se cuidar contra as doenças e ela vai começar a usar anticoncepcional antes, então, de ter a primeira relação sexual. Também pode ser usado para tratamento de doença. Ou, não de doença, no caso dessa idade, para tratamento de um sangramento anormal. Né? Aquela menina que menstrua, ela fez os seus exames, ela não tem relação sexual, ela fez um ultrassom pélvico, tá tudo ok, mas ela menstrua demais. Então, é uma menstruação que ela sofre com aquilo. É uma hora para a gente entrar com um anticoncepcional. Às vezes, ela vem com a mãe ou com a avó e a gente fala delas, arregala o olho, né, desse tamanho. Mas como que eu vou entrar, né? Uma menina de 12 anos vai começar a tomar um anticoncepcional. Mas aí a gente tem que pensar que é para o tratamento da doença, da saúde, né? Da saúde, né? Bom, doutora, a gente vai para mais uma ligação, então. Alô? Alô? Oi, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, fala com a Elisângela. Elisângela, pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho 42 anos e o meu ciclo menstrual agora, ele tá normal, assim, né, vamos dizer. Mas eu queria saber, porque nos últimos 2 anos, sempre antes da menstruação, tipo 5 dias antes, uma semana antes, eu sofro de uma enxaqueca com tontura, dor na coluna. E todo mês, assim, é insuportável, uma enxaqueca mesmo de derrubar. E é sempre, quando chega a menstruação, ela passa. Ô, Elisângela, então, assim, a gente tem as enxaquecas, as cefaleias, a dor de cabeça, que está relacionada ao ciclo menstrual. Né? Por que tu tens essa enxaqueca? Por causa da secreção hormonal, né? Então, tudo o que acontece no pré-menstrual está relacionado à secreção do hormônio no corpo da mulher. O tratamento de escolha geralmente é com anticoncepcional, né? Se as medicações para enxaqueca não fizerem efeito, né? Se já tiver tomado, pode começar um anticoncepcional para tratamento dessa enxaqueca, né? Para melhorar, mas existe sim. Tem ciclo menstrual mesmo, não é cisma, porque é sempre certinho uma semana antes. Provavelmente, então ela está ligada à tua secreção hormonal, né? Pode ser feito tratamento com medicação específica para dor de cabeça e pode ser feito tratamento também com anticoncepcional para deixar esse hormônio mais calminho. Ah, tá bom. Respondido? Tá, muito obrigada. Imagina, a gente que agradece a sua participação, Elisângela. E você que está em casa também pode ligar no telefone 3442-2012. Fique à vontade para tirar suas dúvidas. Doutora, a gente estava falando aqui sobre o uso de anticoncepcional. Nessa questão, que a gente está falando já para os adolescentes, né? Principalmente. Nesse ponto, ela também pode ser usado para evitar aquelas espinhas, às vezes que está naquela fase difícil. Nossa, com certeza, sim. Tem muita... Quer ver assim, ó, quando elas estão perto de se formar no terceirão. Né? Aí as meninas vêm, porque vão ter o baile, né? Vai ter a festa, então elas vêm para tomar para tratamento da acne. Né? Então aquela acne leve a gente consegue, né, controlar sim com anticoncepcional. Então a gente já faz, né, alia uma coisa a outra. Claro que a acne também tem um tratamento específico, aquela acne mais profunda tem que ser tratado com outras medicações, mas o anticoncepcional sim pode ajudar muito essas meninas, porque é uma fase de oleosidade, de maior assim, incidência de acne e tudo, então elas melhoram bastante com o anticoncepcional. Agora falando um pouquinho sobre o uso adequado, né? Sobre o anticoncepcional. Como é que ele deve ser utilizado? Porque tem muitas garotas por aí que acabam tomando esquece no outro dia, e o que fazer? Isso, o anticoncepcional, assim, nossa, é um carnaval, né?
ele tem que ser bem orientado, e mesmo a gente orientando bem, sempre vão surgir as dúvidas no dia a dia, porque realmente é difícil, né? Porque assim, eu esqueci o que eu faço. Então, assim, como que se usa o anticoncepcional? O anticoncepcional por via oral, existe basicamente 2 esquemas, né? O que toma 3 semanas, 21 dias e para 7, o que toma 24 e para 4. Então, quando ela for iniciar o uso desse anticoncepcional, primeira cartela, ela vai começar no primeiro dia da menstruação, tá? Então, menstruou, tomou o primeiro comprimido, na primeira cartela. Depois disso, eu falo para meus pacientes, esquece da menstruação, tá? Porque depois disso ela vai tomar 21 dias para 7, 21 para 7, 21 para 7. Por quê? A menstruação pode vir antes da pausa, na pausa, depois da pausa, ou ela pode não vir com anticoncepcional, mesmo pausando. Aí tu imagina a confusão na cabeça da mulher que usa o anticoncepcional, tá? Então o que eu falo é assim, ó, se tomou certinho, todo dia, tomou no mesmo horário, não falhou nenhum dia, vai parar os 7 dias e vai começar. Não veio, faz lá um testezinho de farmácia, é muito improvável que esteja grávida. Continua tomando seu anticoncepcional normal, né? Não veio a menstruação, não, se tiver grávida, não é 2 comprimidos de anticoncepcional que vai causar alguma coisa para o neném. Entendeu? Então, começa o seu anticoncepcional depois dos 7 dias de pausa, ou depois dos 4 dias de pausa. Mas realmente é difícil. Teve diarreia, teve vômito, né? Tem que se cuidar com preservativo, porque a absorção desse anticoncepcional pode não ser adequada. Esqueceu um dia, toma no dia seguinte junto com o outro. Ou toma logo 2 que lembrar, no caso. Toma 2, ou se lembra antes, toma antes. Né? Esqueceu mais de 2 dias, espera vir a menstruação, começa de novo. Primeira cartela, sempre se cuidar com preservativo, porque na primeira cartela às vezes a gente não consegue inibir a ovulação, tá? Então sempre se cuidar com preservativo. É difícil, eu falo assim, agora assim, hoje a gente tem o celular, né? Na minha época não tinha nem, tô velha, não tinha celular, né? Então hoje tem o celular, bota o despertador. Tem aplicativos também. Tem aplicativo no celular hoje para tu colocar, para facilitar, né? Então tem tudo isso, essa gurizada sabe tudo de aplicativo, sabe tudo do celular. A minha filha tem 5 anos, sabe melhor do que eu, né? Mexer no celular. Então, assim, tem muita coisa para facilitar hoje em dia. O que eu costumo também orientar, que é quando eu tomava anticoncepcional, eu fazia desse jeito, que eu acho muito cômodo, eu tomava às 6 da tarde. Porque o que acontece, né? A gurizada dia de semana tem aquela rotina de escola normal, mas daí toma de manhã às 7 da manhã, aí fim de semana acorda meio-dia. Aí já não vai ser às 7 da manhã. 6 da tarde é uma hora que tu está sempre acordado. Então é uma hora boa também para fazer o uso, principalmente nessa fase. Às vezes saiu à noite, teve uma festa, alguma coisa, dormiu um pouquinho mais no dia seguinte, mas às 6 da tarde geralmente tu está acordado. Bota o despertador, tá sempre com o anticoncepcional na bolsa, né? Ou tá carregando sempre para poder usar e tomar de uma forma bem adequada. Bom, doutora, chegou o fim do nosso programa. Nossa, hoje foi na corrida para a gente poder abordar todos os temas, que é muita coisa para falar, bastante, né? Mas eu deixo o espaço aberto, então, para você fazer suas considerações finais. Gostaria de dizer, assim, para as mulheres que estão ouvindo, né, sempre estarem atentas a qualquer modificação no seu ciclo, porque ninguém melhor conhece o nosso corpo do que a gente. Então, a gente sabe quando alguma coisa altera, quando está tudo normal, quando a gente tem alguma alteração. Alterou alguma coisa no ciclo menstrual, sangrou muito, né? Qualquer coisa que mude, procurar o seu médico. E para a gurizada, procurar ouvir a mãe, em primeiro lugar, né? Que eu acho que é com quem a gente melhor se aconselha, e procurar a ajuda de um especialista, de um profissional, para ter essas orientações, para não ficar ouvindo por aí, às vezes se ouve muita bobagem, né? Então que se tenha a informação correta. Bem, muito obrigada novamente, doutora, por ter aceitado o nosso convite, ter participado mais uma vez do Primavera Saúde. Obrigada também pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Bom, vamos para o nosso momento de reflexão. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Nós vamos ficando por aqui. Quarta-feira que vem tem mais o Primavera Saúde, então eu te aguardo. Até lá!